Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal, hein? Os comentaristas estão rasgando elogios ao Flamengo. O time alternativo do Mengão também está dando aí praticamente um show no Campeonato Brasileiro. E vai ter agora, né, Botafogo e Flamengo. E a escalação nós já sabemos, o Flamengo vai com time alternativo. Mas os comentaristas já anteciparam e também falaram sobre a partida contra o Vélez pela Libertadores. E a partida também contra o São Paulo, a partida de volta contra o São Paulo pela Copa do Brasil. E o comentarista falou que o Flamengo é favoritaço em todas as partidas e contra todos. Então bora reagir a esse vídeo e analisar tudo que eles falaram sobre o Mengão. Mas antes, nação, explode o dedo no like. Se você acredita na vitória do Flamengo em cima do Botafogo, o Flamengo precisa vencer para continuar aí na briga pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras empatou, hein? É a oportunidade do Mengão agora diminuir essa vantagem contra o Palmeiras. Então deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações para receber todos os vídeos, notícias e informações do Mengão no seu celular, no seu computador. E escreva aqui embaixo o que você achou desse comentário. O Flamengo é favoritaço contra todas essas equipes? Escreve aqui nos comentários e também deixa aí o seu palpite para a partida contra o Botafogo. Bora reagir mais um vídeo aqui no nosso canal. Semana, jogo de Libertadores na Argentina. Como é que para vocês o que aconteceu hoje influencia? Influencia de alguma maneira, Antero? Porque ele já tem o time definido, né? O Dorival não é de esconder de ninguém o que ele vai levar a campo. E ele já falou que vai ser o time que tem jogado o Campeonato Brasileiro. Inclusive com o Diego de primeiro volante, Vidal jogando um pouco mais à frente. Ele vai arriscar e vai confiar na qualidade desses jogadores, desse time B do Flamengo, que é muito bom. É um time que estaria disputando aí o G5, G6, sei lá, né? Se tivesse a possibilidade de jogar em duas equipes do mesmo clube. E no caso, tem a ver com toda a nossa discussão anterior, ele vai jogar fora 3 dias depois, uma partida importante, semifinal de Libertadores, uma Libertadores que o Flamengo ganhou 3 temporadas atrás. O ano passado chegou à final, ele quer chegar de novo à final, quem sabe até eventualmente com o mesmo rival e dar o troco. Então, para mim, aí é lógico. Ele botar, até porque ele tem um time B que é muito bom. É muito bom, que pode chegar amanhã e fazer o resultado. Tem duas diferenças básicas, né, para aquilo que a gente defendeu e eu defendi em relação ao Palmeiras. Em relação ao Palmeiras. Tem duas diferenças básicas, eu acho. E defendi antes do jogo Palmeiras que ele escalasse os titulares sempre, né, contra o Palmeiras. Mas aí tem duas diferenças. Primeiro, não é o Palmeiras, é o Botafogo. E com todo respeito ao Botafogo, esse time do Flamengo, pelo que tem jogado, pelo que tem mostrado, ele tem condições de vencer o Botafogo. Segundo motivo, é Libertadores, não é Copa do Brasil. A Libertadores, por mais que você diga que o Vélez é uma equipe frágil, a minha teoria aí, ó. O Vélez não tá bem, o Vélez não sei o que lá e tudo mais, cara, é semifinal de Libertadores. Aí você não vai, né, com o time titular no jogo contra o Botafogo no Brasileiro e de repente perder alguém e se desgastar para uma semifinal de Libertadores contra o Vélez. Então, para mim tem essas duas diferenças essenciais em relação ao último jogo. E ele tá certíssimo de ir com esse time, que inclusive eu acho que, né, vai pôr o pé mais, vai se dedicar mais do que talvez o outro faria, tendo em vista, ainda que, né, fosse involuntário, tendo em vista que tem um jogo com o Vélez daqui a pouco. Isso não significa abrir mão do campeonato, né? Nesse caso. Não. Embora tenha esse gostinho, você perguntou sobre o jogo de hoje, aqueles 2 pontos que o Flamengo não conseguiu tirar do Palmeiras para baixar para 6, hoje o Fluminense tirou. Então aí talvez fosse alguma pimentinha. Não tivesse o Flamengo um time confiável, o Botafogo fosse, com todo respeito ao clássico, mas é um adversário, em tese, mais acessível que o Palmeiras. E a premência das horas, gente. A gente está falando de 72 horas, é isso? Por um jogo de vida ou morte. Um jogo de vida ou morte contra o Argentino na semifinal de Libertadores. Não tem o que pensar. Eu entendi errado, você falou aqueles 2 pontos que ele não tirou. Em relação ao Flamengo, né? Não, eu também parei para pensar E o Fluminense tirou? O Fluminense tirou, porque o Palmeiras em relação ao 3. Flamengo, porque aí se o Flamengo vencer, esses pontos ficaram no caminho. O Flamengo vai para 7. E primeiro o Flamengo assume a vice-liderança. O Fluminense ficou igual. Sim, é um novo empate, uma nova chance do Flamengo tirar aqueles 2 que não conseguiu no confronto direto. O Inter, o Furacão, o Corinthians, todos eles. São 2 pontos que o Palmeiras deixou de ganhar hoje. Ali era a chance de tirar 3, né? Agora pode tirar 2 em relação a sair de 9 para 7 e virar vice-líder. Aí empata, mas eu acho uma mudança muito drástica de planos. Como você lembrou, o Dorival já sabe muito bem o que ele vai fazer, né? E é um time confiável. É um time B bastante confiável, né?
O Botafogo não vai desconcentrar, né, Rodrigo, por conta de não ser o time principal, até porque vive hoje uma situação... Não acho que vá ser rebaixado, embora o que a gente acha que diante da realidade não tenha muita força, mas assim, é um time que tem que se preocupar com o que está acontecendo. Olha, a tabela aqui, ó. Goiás 2, Atlético Goianiense 1. Curitiba 1, Avaí 0. A situação do Botafogo não é nada tranquila e confortável, não. Sim. A gente fala, por exemplo, do São Paulo, que tem 29 pontos. O Goiás agora já subiu. 3 pontos do Z4. Então, a situação do Botafogo, em termos de rebaixamento, luta contra o descenso, não é nada tranquila. Botafogo sempre vai ver na sua história o Flamengo como rival. Então não tem jogo em que o botafoguense mais se envolva ou mais tenha desejo de ganhar do que do Flamengo, em qualquer circunstância. Então tudo conspira para um Botafogo muito... motivado, disposto a tentar complicar a vida do rubro-negro. Eu tenho uma tese, já falei várias vezes aqui no Linha, em clássico não se poupa. Aí o professor Celso, acho que em algum outro programa no Linha, perguntou, isso aí é clássico. mas e contra o Botafogo? Aí eu fiz a minha ponderação. Teve flamenguista que falou, você não sabe da história, o Botafogo sempre vai ser mais rival do Flamengo do que é o Palmeiras. Hoje, nas circunstâncias... Pela questão orçamentária, dinheiro, investimento, Palmeiras e Flamengo disputam os títulos. É questão direta de tabela. O Botafogo não tem conseguido disputar nada com o Flamengo. Rival técnico é uma coisa, né? Exatamente. Rival histórico então, é outro. Sempre vai ser o rival histórico o Botafogo. Tal, né? Aliás, para os mais antigos, né, flamenguistas, o Botafogo era uma espinha atravessada na garganta. Né? O pessoal dos anos 60, na época, o flamenguista via o Botafogo como grande rival. Coisa que já há décadas não acontece. Então, nesse contexto... O Flamengo, visivelmente, ainda mais com a escalação contra o Palmeiras, para mim ele deu um sinal para a própria torcida rubro-negra, olha, o brasileiro aqui, ó, se acontecer alguma coisa aqui é lucro. A gente vai focar para ganhar a Libertadores, e disparado é o maior objetivo, e a Copa do Brasil também, botando inclusive a Copa do Brasil acima do brasileiro. Então eu acho que se der um empate nesse jogo, o discurso vai ser, não vai ser derrotista, ou perdemos o campeonato aqui, sabe? Acho que o Flamengo, de certa forma, já passou o recibo de que esse campeonato já era. Então... Não, peraí. Já que você falou, lembra que eu falei no começo? O Flamengo tem... Não. Tem Flamengo e Fluminense, por exemplo. O Palmeiras não tem mais confronto direto pelo título. Flamengo e Fluminense vão tirar ponto no outro. Mas ó, o Flamengo ele joga como mandante contra o Fluminense, ok, aí eu jogo na mesma cidade, mas é mandante. Mas contra o Braga, contra o Inter, contra o Galo, contra o Corinthians. O Fluminense joga como visitante contra o Flamengo, contra o Furacão, jogo difícil, contra o Galo, contra o Corinthians e contra o Bragantino. Você vê que são times... Coloque jogos do Flamengo o jogo da volta contra o São Paulo na Copa do Brasil. Esse jogo o Flamengo pode até botar reserva. E 2 jogos da final da Copa do Brasil em que ele também vai ter que concentrar forças em outra frente. Então, mas por quê? O Flamengo está classificado já? Já. Você tem dúvida, Dani? Na final da Copa do Brasil? Tem que jogar o jogo de volta, tem que jogar, porque senão toma WO, né? Se o São Paulo for lá e o Flamengo não entrar, o São Paulo se classifica com 3-0, né? Que é o WO. Mas entrando em campo, fatalmente o Flamengo... Então... Mas aí, dependendo de qual fosse a situação no Campeonato Brasileiro, porque nós estamos falando ainda de 3 semanas, né, para ter o jogo de volta da Copa do Brasil. Dependendo de qual fosse a situação, aí até talvez fizesse sentido o Dorival, né? Se o Flamengo estivesse mais próximo do Palmeiras, dizer, não, agora eu vou com os titulares. Não estou dizendo colocar o time em reserva contra o São Paulo, que jogou muito bem contra o Flamengo. Mas, de repente, ele poderia até fazer uma mudança daqui a 3 semanas e mesclar o time da volta, porque o Flamengo está numa situação agora bem confortável, né, para essa partida. A Libertadores se resolve agora, não é? E de volta, sim, são 2 semanas seguidas. Aí depois só tem no fim de... 18 de outubro, não é? Não. De outubro. Né? É claro, por causa da Copa. Então, ele pode aí falar assim, tá resolvida a Libertadores, eu estou na final, se chegar, é evidente. Fala, tá. Aí tem a Copa do Brasil também, que dá para ir administrando. Olha, tá bom, vai, tem que esperar o jogo da volta, mas... Tá, eu sei que futebol tem coisa assim, mas... Obviamente, é uma vantagem enorme. Tudo bem, é uma vantagem gigantesca. Vai, pronto. Paulo, mas... Vamos colocar assim, gigantesca. Eu já tenho dúvida. O São Paulo, eu acho que já não vale botar time titular contra o Flamengo.
São Paulo... Que talvez, né? Não, Isso eu acho que não, viu? porque o São Paulo tem foco total. Agora é quase que uma obrigação pro São Paulo ganhar a Sul-Americana. Mas Então vai se matar contra o Flamengo no Maracanã para ter ganhar de 3 gols de diferença do Flamengo no são Maracanã. os jogos de meio de semana, né? Quer dizer, tem aquilo que eu tava falando, tem uma semana antes do jogo. Então, 2 gols. isso significaria, assim, Pra ir poupar pros pênaltis. na Copa do Brasil significaria para usar no Brasileiro o time titular. Estando hoje, em que posição que está o São Paulo no Brasileiro? Mas amanhã ele pode até, por exemplo, ele pode ser superado pelo na verdade, Fortaleza. ganhou, É oitavo, se eu não ganhou me o engano. último, é verdade. Deixa eu procurar. Então, assim, não sei, eu acho pouco provável que o próprio Corinthians, né, que também tinha perdido, né, Não, você tem razão, é 12º. Eu achei que estava mais pra cima na Então, tabela. Sim, tem 2. eu acho que o São Paulo vai com o Fortaleza. Até pela atuação que teve contra o Flamengo, né? O São Paulo jogou muito bem contra o Flamengo, apesar do resultado. Então, eu acho que eles vão com o time titular no jogo de volta. Mas é muito difícil, convenhamos. Desde que não comprometa a Sul-Americana. E o brasileiro. O São Paulo... E o brasileiro, se o Fio São Paulo virar não no tá brasileiro. muito acima do Botafogo, Eu também não. acredito que o Fio vire no brasileiro. É uma questão mais matemática do que de desempenho no brasileiro. Não é um time que está dando essa pinta. Até olhando para os times que estão... tem muito candidato a ficar abaixo do São Paulo. Tem. Claro. Eu só estava falando do Flamengo, então, só para não perder Volte. o raciocínio. O Flamengo pode depois até recuperar, já que até essa tabela, por exemplo, teoricamente, gente, né, ele vai ter jogos difíceis com o mandante, ele pode até recuperar um terreno perdido para o Palmeiras, que é o líder, ou até eventualmente para o Fluminense. Se você olhar a tabela, o único jogo em que o Flamengo teria dúvida se coloca reserva ou não é justamente aquele que ele colocou contra o Palmeiras. Os demais você vai pegar essa conclusão. A partir do momento que o Dorival escalou reservas contra o Palmeiras, ele deve escalar reservas. Liberou. Claro, a não ser que, né, saia de uma competição ou outra, aí a coisa muda, mas... Sim, porque aí você tem menos uma competição para aqueles jogadores que estão ali. Mas pegando isso aqui que o Antero trouxe pra gente, Fluminense, claro que isso aqui é uma tabela só de jogos em casa, né, Antero, do Flamengo. Do Flamengo e... Mas assim, eu tô olhando a provável escalação aqui. Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno e Pablo, Ayrton Lucas, Diego Ribas, Vidal, Vitor Hugo, Cebolinha, Marinho e Lázaro. E claro que a gente vai um adversário de cada vez. Mas contra o Botafogo, por exemplo, e aí vou destacar os jogadores que para mim vieram muito bem nos últimos jogos, né? A gente vai falar do Cebolinha, que é quem diga que estreou contra o São Paulo. O Ayrton Lucas, que na última partida que fez, foi um dos melhores em campo pelo Campeonato Brasileiro. Esse é ficar, então, né? Se o campo fala... Mas aí eu acho que tem uma coisa de característica, não tem, prof? Porque talvez claro. o Felipe Luiz tem muito mais a característica de cadenciar e jogar pra dentro, o Ayrton tem mais o vigor, a velocidade, acho que é muito de jogo pra jogo. Cada jogo é um jogo. Agora, desse time aí que você falou, eu só tenho minhas dúvidas com o Diego de volante. Eu acho que é a coisa mais... Eu também. Menos faceira desse time aí. O resto é um time, time respeitável. Um time muito constante. E a gente não está falando só... Porque, veja, quando a gente faz essas análises, é sempre aquela brincadeira da carreira do cara, do acumulado do cara, da individualidade, né? Você está juntando ali 11 individualidades e falando que timaço. Não é isso. Esse time do Flamengo já mostrou condições jogando junto. Tem um conjunto aí. Isso vai para além dos nomes, né? O Flamengo realmente tem um time B. Coisa que nos últimos tempos no Brasil, só o Palmeiras tinha. Aquele Palmeiras do Filipão, que até achou uma defesa nova no time reserva. Os outros todos não tinham time B. O Grêmio do Renato Gaúcho não tinha time B. Não tinha. E o Flamengo tem isso. Não é um catadão. Não são 11 nomes enxertados. É um outro time jogando junto. De uma outra maneira em relação... De uma outra maneira. E trazendo resultados. E sem improvisações, né? Porque você olha para essa escalação, você pode até falar que você não gosta do Diego, mas o Diego já jogou ali. O Lázaro, vai. Aí tudo bem, você tem Gabigol e Pedro e acaba tendo um 9, um centroavante que é um falso 9 e tal. Mas convenhamos, é um time muito bom. É um time tecnicamente em alto nível, é um time que está jogando bem. Eu acho que mais do que ser um time bom, porque aí é o que o Celso falou, né? Muitas vezes é legal, você tem um time que é bom, mas esse time não joga nunca junto, não está acostumado e acaba não rendendo. Então, não. É um time bom, que tem rendido bem e a resposta para mim é sim, em relação à pergunta que a gente tem aí na tela justamente por isso. Quando a gente fala um time bom, a gente está falando que é um time... A gente não está falando que tem 10 ou 11 nomes aí que jogariam em qualquer lugar individualmente. A gente está falando de um time bom. A gente está falando de um conjunto. Que eu acho que é o que fez a cabeça do Dorival em relação ao jogo com o Palmeiras. Ele não tivesse um segundo time,
Aí ele não teria poupado, mas ele tinha um time no qual ele confiava. No fim, não trouxe os 3 pontos, mas, enfim, foi uma opção dele, que deve ser respeitada. Qual outro clube do Brasil, da Série A, que tem um time tão bom quanto o B do Flamengo? Palmeiras, Galo... Corinthians. Não sei. Não sei. Eu não sei. Vamos lá. Assim, no rendimento, talvez não. Nos nomes, sim. Mas nos nomes, sim, eu tô com a Dani. Eu acho que o time do vamos lá. Corinthians... Cássio e Santos. A gente vai fazer cara a cara... Vou passar rápido. Assim, vamos lá. Cássio e Santos. Escalar o time do Fagner e Mateuzinho. você tá Gil e tá falando do time Balbuena titular. com o Fabrício Bruno e Pablo. Tá pensando no time B. Fábio Santos com Ayrton Lucas. Tem 2 leituras, Tá bem equilibrado, por enquanto tá bem equilibrado. Mas eu acho o time do Corinthians um pouco melhor. Aí tem o meio... Fala, prof, eu quero te ouvir sobre isso. Porque eu acho que o momento desses rubro-negros é melhor. De muitos desses nomões aí que a gente tá falando. Tudo bem, o mas Fagner vive um veio do momento meu- muito ruim. Vidal, Cebolinha do meio pra frente, acho que tá uma grande diferença. Do Queiroz e Se você compara Diego. o Corinthians titular com o Flamengo B, a defesa do Corinthians é normalmente sólida, tem jogadores Sim. históricos e tal. Mas do meio pra frente, de Vidal, Cebolinha, Marinho... Vidal e Cebolinha. Do meio pra frente... A questão é, Mas seriam- Marinho e Lázaro, se a gente fizer uma comparação ali com o Yuri Alberto e o Roger Guedes, não sei. Eu fico com o time B do Flamengo. Então, só pra destacar isso, né? Que a gente fala como mas se fosse um grande comprovando trabalho. essa tese tem jogo, tem discussão. Um grande mas mérito do Dorival. Não tô tirando o mérito do Dorival. Faz um belo trabalho desde que assumiu, né? Aliás, se você pegar o brasileiro, fazer esse recorte desde a chegada do Dorival, eu acho que ele tem mais pontos que o Abel. Acho que ele encurtou a diferença. Né? Não foi ainda o suficiente e acho que nem vai ser o suficiente para ganhar o campeonato. Mas desde a chegada do Dorival no Flamengo, eu acho que desse recorte para cá, o Flamengo tem mais pontos que o Palmeiras. Posso estar equivocado, né? Um pouco de chute aqui de cabeça e tal. Mas é inegável. Ele tem um material humano que ele nunca teve na vida, Dorival. Eu condiciono muito a carreira do Dorival, por exemplo, assim, ele é um técnico que há 20 anos está no mercado, praticamente. Ele já treinou quase todos os grandes clubes do país. Ele teve muitas oportunidades em grandes clubes, grandes camisas do país. E ele tem basicamente um título de expressão, que é uma Copa do Brasil com o Santos em 2010. Sim. Um Santos que tinha Neymar, Ganso e Robinho. Era uma Copa do Brasil ainda esvaziada, que não tinha os times da Libertadores, quer dizer, era mais fácil. Ele ganhou contra o Vitória. Aí ele tem muitos títulos estaduais e uma Recopa, se eu não me engano. Então, assim, se você pegar um recorte de 20 anos, um técnico que está no mercado, treinando grandes times, é pouca coisa. Muita gente pode falar, poxa, mas ele pegou muito time como bombeiro para salvar do rebaixamento e tal. Que achei que era uma coisa que pode, de certa forma, ter prejudicado a carreira Dele. Talvez ele tenha feito escolhas ali, né? Pode ter sido interessante. Mas agora ele dispõe de um material humano que a gente está discutindo aqui e é basicamente isso. O time reserva dele é melhor que quase todos os outros concorrentes. E se a gente levar isso para a América do Sul, o Vélez, vai ter Flamengo e Vélez. Se ele quisesse agora, eu vou ser ousadia e alegria, vou botar o meu time reserva contra o Vélez. Não faça isso. Não dá ideia, não vai fazer isso. Pelo amor de Deus. Mas acho que quase todo mundo entenderia o cara a cara, o time reserva do Flamengo melhor que o Vélez, que é um semifinalista da Libertadores. Sim. Isso Porque sim. na prática a teoria é outra, né? Então, e apesar de discordar em relação ao Corinthians, você tem um ponto que, obviamente, é pro debate, né? Assim, é isso. É maior do que 16 times principais da Série A. Eu acho que, teoricamente, o time do Corinthians é melhor que esse. Na prática, esse time já entregou coisas que o time do Corinthians não entrega. Contra adversários grandes. E principalmente em termos ofensivos, que foi o que o Bubu lembrou, né? Lá na frente flui de um jeito que esse time do Corinthians não tem rendido. A gente está falando isso do Corinthians, pode falar de outros o próprio Atlético, também, né? Quer dizer, que também não rendeu. Mas aí acho que assim... Quando a Dani... também é superior a esse, né? Isso, exato. O time do Atlético também é. Se você for escalar os 11 do Atlético, é um time superior a esse, indiscutivelmente. Mas você vai dizer que o time titular do Atlético está jogando mais do que esse time? Não está. Mas aí é aquela questão de rendimento, de você conseguir tirar o máximo dos caras. Estou falando aí dos outros técnicos, né? Do Vitor Pereira no Corinthians, do Cuca no Atlético, enfim. E de quem a gente julgar que é capaz de, com o time titular, vencer esse time. Mas então a que conclusão chegamos aqui, né, Antero? Chegamos à conclusão que, com exceção do jogo do Palmeiras, daqui pra frente, o Flamengo pode jogar com esse time, que não será abrir mão do Campeonato Brasileiro. O Celso matou mesmo a charada. Falou, se o jogo que ele podia abrir mão dos titulares, ele abriu, então os outros... Agora não é abrir mão. Vai depender isso, assim, estiver na final da Libertadores, estiver na final da Copa do Brasil,
e com chance de Copa do Brasil, chegando à final. Alguém aqui falou, né, que o Flamengo superior aos outros 3 adversários, eu concordo também. Mas tá bom. É que são 2 jogos também. A pergunta dois lá. jogos. Time B do Mengão é muito favorito contra o Glorioso? Eu diria que a partir de agora, o time B do Flamengo é favorito contra todos. Fica aí que o Porque o pessoal Palmeiras já foto. passou, Não sou eu que tem tô um jogo falando contra o dele. Atlético, que é em casa, né? casa. O Flamengo joga no Maracanã, contra o Galo. Contra o Galo, Talvez só nesse jogo o time B do Flamengo talvez fosse favorito, só que aí pesaria o fator Maracanã, torcida e tudo mais. Então, possivelmente o time B do Flamengo até o final da temporada agora é favorito contra todo mundo. Vai virar A. Galera, legal, hein? Time B do Flamengo é favorito contra todos. Você concorda? Escreve aí nos comentários. Nos vemos no próximo.